Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 29, mensagem de advertência e apelo. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos, esse é apenas um resumo, gostaria de convidar os irmãos a ler o capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 29, mensagem de advertência e apelo. Antes de aceitar como membros da igreja os que professavam o cristianismo, tinha ele, Paulo, o cuidado de dar-lhes especial instrução quanto aos deveres e privilégios do crente cristão, e fervorosamente havia procurado ajudá-los a ser fiéis aos votos do batismo. E aqui já é uma lição clara para nós, principalmente nos nossos dias em que a maioria está preocupada com números, a maioria está preocupada em batizar. Algumas associações, inclusive aqui eu estou hoje, elas sempre colocam alvo de batismo. Quantas pessoas que o pastor deveria batizar, quantas pessoas o batismo deve ter por igreja. E os membros ficam doidos com isso, os pastores ficam lá fazendo apelos para os membros irem e batizarem e alcançarem pessoas. Muitos deles não pisam nem o pé na rua para ir fazer o trabalho que deveria também, de dar estudo, de buscar almas. Mas aqui a preocupação de Paulo não é referente ao número de batismos. A preocupação de Paulo é em dar-lhes especial instrução contra os deveres e privilégios do crente cristão. Quando, de fato, verdadeiramente, os novos conversos estiverem cientes dos seus deveres, dos seus privilégios, como novos membros do reino do céu, então eles saberão e serão fiéis ao voto de batismo. E nós temos que procurar sim ajudá-los, como o apóstolo Paulo fazia, a serem fiéis ao voto de batismo, mostrando em nossas vidas um testemunho de que é possível ser fiel àquilo que Deus nos pede. Paulo tinha uma aguda intuição do conflito que cada pessoa há de sustentar com as agências do mal, que continuamente estão procurando enlaçá-la e enganá-la. E incansavelmente havia ele trabalhado para fortalecer e confirmar os novos na fé. Apelara para que fizessem uma inteira entrega a Deus, pois sabia que quando a pessoa deixa de fazer essa entrega, então o pecado não é abandonado. Os apetites e as paixões ainda lutam para manter a supremacia e as tentações confundem a consciência. Aqui outro ponto importante. Paulo sabia das lutas que o novo converso iria enfrentar. Eu e você sabemos as lutas que alguém que está entrando na fé agora vai enfrentar. Eu e você já passamos por isso, ou ainda passamos por isso, as mesmas lutas. E aqui nós vemos um ponto importante que é nos trazido. Cadê? Aqui. Quando a pessoa deixa de fazer essa entrega completa a Deus, uma entrega total a Deus, então o pecado não é abandonado. Os apetites e as paixões ainda lutam para manter a supremacia. Os apetites e as paixões nos levam ao pecado. Aquilo que eu como, aquilo que me apaixona, aquilo que me prende a este mundo, aquilo que meus olhos brilham de fato. Porque se a minha paixão for Cristo, se o meu amor for Cristo, eu consigo abandonar essas coisas. Mas eu como errado, eu vejo errado, eu ouço errado, eu falo errado, e essas paixões do mundo me prendem aqui. Então, quando eu abandonar de fato o que eu como e o que eu vejo errado, o que eu escuto errado, porque muitas vezes a gente pensa que eu não vou mais assistir filmes e séries, mas aí eu estou escutando as músicas do mundo, eu estou ouvindo as conversações do mundo sobre as coisas que eu abandonei, e essas coisas vão me prendendo aqui. Então as avenidas da alma, o olhar, o ouvir, o falar, o comer, o sentir, o olfato, porque às vezes você não come, mas você sente o cheiro de alguma coisa.
ou um cheiro característico de algo que você fazia e que você não faz mais. Devemos tomar cuidado dessas coisas. Quando nosso amor for Cristo, iremos nos afastar disso. E se não nos afastarmos por completo disso, então estaremos sempre nos colocando em perigos de tentação, sempre deixando com que essas paixões, esses desejos, esses apetites tenham controle sobre nós. A entrega tem que ser completa. Todos os que sentem fracos, em dúvidas, que lutam para se render inteiramente ao Senhor são colocados em contato direto com as agências que os habilitarão a vencer. Todos os que se sentem fracos e em dúvidas, que lutam, não é os que desistem, não é os que deixam como está, não é os que tudo bem, é aqueles que lutam para se render inteiramente ao Senhor. Aqueles que estão buscando a sua entrega completa, aqueles que estudam a palavra, aqueles que buscam a Deus cada vez mais em oração, em jejuns e súplicas. Esses que lutam para se entregar completamente a Deus são colocados em contato direto com as agências que os habilitarão a vencer. O céu lhes está próximo e eles são sustentados e socorridos por anjos de misericórdia de todas as ocasiões de lutas e necessidades, em todas as ocasiões de lutas e necessidades. Anjos são comissionados a nós, eles vêm até nós para nos ajudar enquanto lutamos para fazer toda a vontade de Deus. Anjos de Deus vêm até nós em nosso auxílio para nos buscar, para nos guiar, para fazermos a vontade de Deus. Quando estamos lutando, nos momentos de maiores dificuldades, onde se nos vemos mais fracos, onde nos vemos mais incapacitados de fazer, anjos de Deus estão ao nosso lado nos guiando para fazer toda a vontade de Deus. Enquanto os apóstolos estavam com eles em Corinto, essas influências tiveram para eles pouco atrativo. As influências do mundo, as coisas do mundo não eram tão atrativas quando as pessoas, quando os apóstolos, quando pessoas influentes, quando pessoas que estão com um relacionamento verdadeiramente sério com Deus, que confiam em Deus, que se entregaram a Deus, estavam com eles. Eles não sentiam prazer nas coisas do mundo. A fé firme de Paulo, suas ardentes orações e fervorosas palavras de instrução, e acima de tudo sua vida piedosa, tinham nos ajudado a negar a si mesmo por amor de Cristo, em vez de se deleitarem nos prazeres do pecado. E aqui um ponto importante para mim e para você. Temos de ser como apóstolo para os nossos irmãos dentro da igreja, dentro dos nossos lares, pessoas cuja a influência seja tão poderosa de mostrar o quão estamos próximos a Deus, que as coisas do mundo não são mais atrativas, não tem aquele brilho nos olhos, as coisas do mundo já não tem aquele gosto, para que quando nos afastemos as pessoas tenham forças de manter firme naquele caminho. Porque é muito fácil ceder às tentações. E é prazeroso, porque vamos lembrar do passado, as coisas que passaram, as coisas que gostávamos. Vem aquela confusão na mente, como nós vimos agora, quando deixamos os apetites e as paixões controlarem, elas causam essa confusão na mente. Temos de ser essas pessoas como o apóstolo Paulo, que a influência mina, que a influência torna pouco atrativa as coisas deste mundo. Pessoas que oram pelas pessoas, principalmente os novos conversos. Se é uma pessoa que se converteu há pouco tempo, entra na igreja e vê pessoas condescendendo com o pecado, pessoas que condescendem com o apetite, que condescendem com as paixões, que as conversas são as coisas deste mundo. Ele não vai ver diferença do quando ele estava antes, quando ele está agora. Temos de ser essa influência dentro do nosso meio. O que é difícil hoje, porque a maioria das pessoas está entregue às coisas deste mundo. A maioria das pessoas não buscam a Deus, como nós vimos quando eu falei ontem, nem um em 20 nos tempos de Ellen White estava preparado para os que estavam por vir. Quanto mais hoje,
20 milhões de adventistas. Quantos estão preparados para o que está por vir? Quantos verdadeiramente se entregaram a Deus? Quantos têm lutado para fazer a sua entrega completa a Deus, abandonando as coisas deliciosas desse mundo, os apetites, as paixões desse mundo, os prazeres deste mundo, o entretenimento, a cultura, as artes deste mundo? Quantos lutam verdadeiramente para isso? Paulo havia escrito brevemente à igreja, admoestando os irmãos a não se misturarem com membros que persistissem na perversidade. Aqui um alerta para nós. Será que nós estamos nos misturando com membros? Não são pessoas de fora. É os membros dentro da igreja que persistem na perversidade, que continuam fazendo suas práticas, que não buscam abandonar. Será que é esse o nosso relacionamento? Ah, mas eu não vou me relacionar com ninguém, então, se for assim. Se relacione com Deus. Antes perder o mundo do que perder a Deus. Antes perder qualquer coisa aqui do que perder a Deus. Perder o emprego, perder família, perder amigos, perder a qualquer coisa nesse mundo do que perder a Deus. Então, se eu estou me relacionando com membros que persistem na perversidade, a admoestação do apóstolo Paulo é que não nos misturemos com eles. Admoestemos, levemos a mensagem, mas não nos misturemos, não participemos na conversação. Lá em Salmos 1 diz para a gente não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Será que os escarnecedores são esses membros dentro da igreja que estão nos conduzindo a nos afastarmos de Deus? Eu parei de assistir as coisas do mundo, eu não vejo mais os filmes e as séries, eu já não como mais como eu comia antes, eu mudei tudo, e aí eu vou para dentro da igreja e as pessoas comendo com o mundo, vendo as coisas e falando das coisas do mundo. O que eu estou fazendo? Com quem eu me relaciono? Porém, muitos dos crentes perverteram o significado das palavras do apóstolo, discutindo sobre elas e desculpando-se por desconsiderarem suas instruções. E as pessoas pegam essas palavras e jogam na lata do lixo. As pessoas desconsideram as instruções inspiradas por Deus, que provém de Deus, porque querem fazer as suas próprias vontades, porque não têm a entrega total a Deus, não buscam, não lutam para se entregar completamente a Deus, não oram mais, não estudam a palavra, é só o que tem na igreja, só o culto. De vez em quando a escola sabatina, porque normalmente chega atrasado. Falsos mestres estão levando os membros a desprezar as instruções de Paulo. Teve uma... Apareceu... eu não lembro se eu fui no YouTube ou se foi no Novo Tempo. Foi essa semana agora. A semana que passou. Uma pessoa que entrou em contato com o programa falando que não se relaciona com ninguém que não seja da igreja. Mas... às vezes é melhor você se relacionar com alguém que não é da igreja, que não conhece a verdade, que você vai instruí-la e mostrar a verdade, do que você se relacionar com aqueles que estão vivendo nos caminhos perversos, que não abandonaram a perversidade, que não querem abandonar a perversidade, que estão agarrados nesse mundo. Porque os de fora muitas vezes não conhecem. E nós temos o dever de levar para eles. E os de dentro, alguns não conhecem, tá? Mas a maioria conhece e despreza os conselhos. A maioria está sendo o quê? Levados pelos ensinos de falsos mestres. Falsos mestres estavam levando os membros a desprezar as instruções de Paulo. E hoje, falsos mestres levam os membros a desprezar não só as lições de Paulo, mas de Pedro, de João, de Ellen White, de Cristo. Fazendo com que os membros, com que a igreja condescenda com o mundo, que acha que está tudo normal você tomar o seu refrigerante em casa, a sua Coca-Cola, a cafeína, pecado. Continuar comendo a sua carne porque não é preciso, é só um conselho. Enfim. Orgulho, idolatria e sensualismo estavam constantemente tomando vulto entre os que uma vez haviam sido zelosos na vida cristã. Orgulho, o culto ao próprio eu, a idolatria, aos ídolos do mundo, aos ídolos da igreja, os cantores, os pastores, onde eles vão, nós seguimos.
Acho que eu não cheguei a comentar uma lição que num dos estudos que eu li, num dos capítulos anteriores, quando eu estava lendo, me veio justamente isso na cabeça. E aí acho que não deu tempo de falar aqui. Como a gente está em 15 minutos, eu vou ler vou falar esse testemunho. Não é um testemunho, é uma historinha. E depois a gente volta. Teve um tempo que eu era diretor do grupo em que eu frequentava em outra cidade, o grupo que fechou. E aí aconteceu, indo lá, e aí apareceu quem que ia vir? Ia vir, não lembro se era o Odailson, se era o Luiz Gonçalves, ia vir algum outro cantor famoso em uma igreja central de outra cidade próxima. É uns 20, 30 minutos de carro. E aí houve aquela debandada da igreja, me perguntaram se eu não ia. Eu, não, eu tenho culto aqui. Convidei o pregador, mesmo se eu não tivesse convidado, ele teria um pregador ali. Por que eu vou seguir as pessoas deste mundo, os ídolos, os pastores? E muitas vezes as pessoas, eu não creio que o Daílson ou que o Luiz Gonçalves eles se coloquem no status de ídolo, eu espero que não, que eles querem ser adorados e trazer as pessoas para ouvi-los. Eles querem sim que as pessoas venham ouvi-los, mas não os membros da igreja que já estão lá. Eles querem que outras pessoas venham para receber a mensagem. E assim deveria ser o pensamento, mas não, as pessoas vão atrás do ídolo, atrás da programação, atrás da mensagem, atrás da pessoa, atrás do cantor. E se esquecem de que deveriam estar não buscando as pessoas, mas sim a Deus. E eu lembro, tinha uma pessoa próxima a mim que ficou chateado porque eu não fui pra programação e fui lá pro culto normal. Não lembro quem pregou no dia, mas normal você não lembrar normalmente quem pregou há 2 semanas na igreja. Enfim, as pessoas idolatrando dentro da igreja, idolatria dentro da igreja. 17 minutos, eu vou ler mais esse e depois já vou pular para o final. Então, pondo a parte de todos os sentimentos pessoais sobre o caminho daqueles cuja conduta revelava tão estranha perversidade e descansado suas preocupações em Deus, o apóstolo escreveu à igreja de Corinto uma das mais ricas, mais instrutivas e mais poderosas de todas as suas cartas. Aqui um ponto importante, então, por ser uma das mais ricas, mais instrutivas e mais poderosas de todas as suas cartas, é uma carta que devemos estudar. E aqui em Corinto, na carta aos Coríntios, fala da questão do véu, que eu já falei aqui no vídeo. E quando eu vi aqui no verso anterior, né, sobre o sensualismo, será que a questão do véu não era justamente porque as mulheres estavam sensualizando dentro da igreja? Porque tinham que cobrir o cabelo? Porque o cabelo, de fato, é algo que chama atenção na mulher. Será que o véu não era a questão do sensualismo dentro da igreja? Coisa para pensarmos, para refletirmos. E hoje tem pessoas que acham que é preciso usar o véu. Enfim, para estudarmos, para refletirmos, para buscarmos. E aqui, então devemos estudar essas cartas aos Coríntios, porque tem instruções para nós nos dias de hoje. Vamos pular aqui para os 2 últimos textos. 3 últimos textos, porque um é um verso. E é para nós hoje. Paulo suplicou aos coríntios que controlassem os apetites e paixões inferiores. É uma súplica para nós hoje. Controlem os seus apetites, controlem as suas paixões. Tenham domínio próprio sobre si. Vocês são filhos de Deus, vocês têm que se controlar. Não dá para se entregar ao mundo, fazer o que quiser. Somos pessoas diferenciadas. Porque somos melhores? Não. Porque Cristo nos habilita a sermos diferenciados. Porque Cristo deseja viver em nós. E quando nós permitimos que Ele viva em nós, assim Ele viverá. E assim iremos controlar, sim, os nossos apetites, nossas paixões. Iremos fazer toda a vontade de Deus. Ele sabia que em cada passo no caminho do cristão encontraria a oposição da sinagoga de Satanás e que diariamente teriam de enfrentar conflitos. A vida do cristão é uma vida de inteiros conflitos.
Vai ter conflitos, não vai ser um mar de rosas se entregar a Deus, não vai ser um mar de rosas perseguir firme na caminhada cristã, vai ser uma vida de conflitos. Teriam de guardar-se contra a sutil aproximação do inimigo, vencendo velhos hábitos e inclinações naturais, sempre vigiando em oração. Aqui, sutil aproximação do inimigo. Ele não vem descaradamente com os velhos hábitos. Ele vem com aos poucos. Ele vem devagarzinho. Ele vai colocando só uma pista. Você está no computador hoje, você está no celular e aparece uma propaganda daquilo que você gostava, daquilo que você via, daquilo que você assistia, daquilo que você comia. É sutil para nos levar a cair, nos aproximando das tentações, das inclinações naturais. Aos poucos. Isso daqui pode ser uma arma para o bem e para o mal. Tanto para levarmos a mensagem, quanto para recebermos mensagens positivas e negativas. Paulo estava certo de que os mais altos ideais cristãos só poderiam ser alcançados mediante a muita oração e permanente vigilância. E isso precisava incutir-lhes na mente. Se não tivermos isso em nossa mente, que precisamos estar em constante vigilância, em constante oração, para não cairmos, para não nos desviarmos, iremos tropeçar, iremos cair, iremos falhar, iremos nos entregar às paixões anteriores, aos apetites depravados, iremos fazer isso. Se não estivermos vigiando constantemente, orando constantemente, uma comunhão com Cristo o tempo todo, é a união verdadeiramente. Mas ele sabia também que em Cristo crucificado lhe era oferecido poder suficiente para converter a pessoa, e divinamente adaptado para habilitá-los e resistir todas as tentações para o mal. Cristo crucificado nos dá poder suficiente para vencer qualquer coisa, vencer qualquer traço errado, qualquer tendência errada e sermos irrepreensíveis aos olhos de Deus. Mas nós não queremos aceitar essas instruções. Queremos continuar no erro, queremos continuar falhando. Queremos continuar com os nossos prazeres. Não queremos uma mudança de vida verdadeiramente, porque se quiséssemos, iríamos buscar. Iríamos estudar, iríamos nos dedicar, iríamos orar constantemente. Mas não queremos, queremos ficar como estamos. Estamos acostumados com esse mundo. É confortável como está. E cada vez mais o fim vem se aproximando e cada vez mais vamos nos enterrando nas coisas deste mundo. Vamos nos afastando de Deus. Se não houver uma mudança hoje em nossas vidas, uma entrega total hoje, iremos ficar cada vez mais distante de Cristo. Para a gente encerrar, os crentes coríntios necessitavam de mais profunda experiência nas coisas de Deus. Como adquirir mais? Os crentes coríntios, como essa carta era para nós hoje também, tem ricas lições para nós hoje. Eles necessitavam de mais profunda experiência nas coisas de Deus. Como nós hoje podemos ter isso? Como nós hoje podemos estudar, buscar mais? Mais de Cristo a todo instante. E eles não sabiam exatamente o que significava contemplar sua glória e ser transformados de glória em glória. Eles não sabiam. E hoje, se nós sabemos, ou ignoramos, ou simplesmente não queremos. Para sermos transformados de glória em glória, como uma escada, degrau a degrau, nós vamos subindo. É cada dia, passo a passo. Orando, estudando, meditando, ensinando, vivendo. Que possamos termos essa lição para as nossas vidas hoje, de entrega completa a Cristo, sem ressalva, sem querer harmonizar Cristo e o mundo em nossas vidas. Ou é Cristo, ou é o mundo. E temos que tomar essa decisão hoje. Se escolhermos a Cristo, é para abandonarmos os apetites desse mundo, as paixões desse mundo, os membros perversos que estão no nosso meio deste mundo. Porque esses sabem a verdade e ignoram porque querem continuar aqui. Querem continuar no erro.
estão gostando do erro. E se eu e você queremos mais de Cristo, devemos nos afastar das más influências também. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro texto importante, tem muita coisa que eu não trouxe aqui, deixa nos comentários para a gente crescer e estudar juntos. Pedir de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, nos ajude na nossa caminhada. Sabemos que em Ti teremos forças para vencer qualquer tentação desse mundo, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Transforma o nosso ser, que o caráter de Cristo seja impresso em nossas vidas e que possamos refletir a Tua imagem a este mundo, Senhor amado. Que a Tua luz brilhe através das nossas vidas, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.